Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos o 27º domingo do tempo comum, em que somos chamados a perceber aquilo que somos, essa vinha do Senhor e a realidade que enfrentamos. O cheiro é uma companhia e é um patrimônio que carregamos. Os ramos nos perseguem porque, na verdade, contam a nossa história. A liturgia de hoje fala das vinhas. O cântico de Isaías, o capítulo 5, versículos de 1 a 7, que lemos na primeira leitura, apresenta um Deus camponês que amou apaixonadamente a sua vinha. O seu povo lavrou, limpou as pedras, plantou, cuidou, mas nada de chuvas. É quase uma canção de ninar de um agricultor que embalou a semente que muito ama. A vinha é o povo do qual Deus esperava retidão e justiça e recebeu apenas sangue, lágrimas e injustiças. O aroma de azedume tomou conta da vinha. Deus é um amante não correspondido. Assim também é o aroma do salmo. Doçura e azedume, perfume e acidez fazem parte da história da videira. O salmo é uma biografia de Israel. O povo lamenta com desolação a situação que vive. Nessa experiência, se sente abandonado e suplica a Deus que volte a cuidá-lo. No contexto da paixão em Mateus, Jesus passa um tempo em Jerusalém ensinando onde fala e ensina por meio de parábolas. Os discursos e parábolas vão revelando qual é a missão de Jesus, quem é o Messias e o que é o reino dos céus que ele veio proclamar. Os judeus questionam a autoridade de Jesus enquanto ensina. Para falar sobre este tema, Jesus conta 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos que ouvimos domingo passado, que mostra a autoridade de Jesus reconhecida pela obediência. A parábola dos vinhateiros homicidas, que é o evangelho de hoje, e a parábola do banquete nupcial, que mostra o convite desprezado do rei. Para compreendermos melhor, iniciemos pelo profeta Isaías, que nos diz no versículo 6: Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Este ano, especialmente, estamos sentindo de maneira mais agressiva os efeitos do aquecimento global. Uma estiagem mais severa, a ausência de chuvas, as temperaturas mais altas. Vejam que até mesmo a Amazônia e até o Pantanal já sofreu, como nesses anos anteriores. Vejam que a região mais úmida do planeta está queimando. O que antes era impossível, uma situação agravada pelo desmatamento, o qual aumentou gravemente, tudo isso em nome do lucro de pessoas gananciosas. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Por que Deus tomou essa decisão tão drástica para com a sua vinha? Porque ela justamente não aceitou mais ser cuidada por ele. Ora, se você perguntar a uma pessoa se ela gostaria de ser cuidada por Deus, certamente ele dirá que sim. Mas quem é que hoje aceita ser orientado pela palavra de Deus?
Quem aceita ouvir os profetas que falam em nome de Deus. Quem aceita sofrer as podas, todas as podas, as correções, a colocação de limites impostos por Deus para o próprio bem do ser humano. Quando a humanidade decide livrar-se da dependência em relação a Deus para viver uma vida livre de toda a poda, de cerca, de muro, de torre de vigília, o resultado só pode ser este. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não terá poda nem lavra. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Quantas pessoas você conhece que se parecem com uma vinha devastada, pisoteada, tomada por espinhos e mato, secando e morrendo por falta de chuva? Essa situação não é provocada por Deus, mas escolhida pela própria pessoa. Ela é consciente da nossa decisão em seguir pela vida movidos pelos nossos interesses egoístas, mesmo sabendo que tais interesses produzem destruição para nós mesmos, para os outros e para o planeta. Nossa igreja sempre levantou a voz para defender a Amazônia e para defender então o meio ambiente. Essa mesma igreja tem levantado a sua voz para denunciar o abuso de uma economia de mercado que destrói o ser humano e o planeta. Mas essa voz tem sido atacada até mesmo pelos católicos de dentro da nossa igreja. Católicos que agem exatamente como os sumos sacerdotes e os anciãos agiam na época de Jesus, atacando os profetas. Esse ataque não é físico, é o ataque da não escuta, da rejeição aos bispos, taxados de comunistas quando levantam a sua voz profética para denunciar as injustiças sociais e a destruição do meio ambiente. As redes sociais são o campo preferido desses católicos que querem os profetas fora da igreja e distante, justamente para não denunciar essas injustiças. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Que o mundo rejeite Deus e sua palavra profética é compreensível e esperado. Mas que pessoas cristãs combatam a profecia dentro da igreja, isso revela a grave inversão de valores que estamos permitindo que corrompa a nossa consciência e nos faça depender, defender aqueles que provocam a morte e atacam aqueles que defendem a vida. Não é de admirar que Deus esteja decepcionado com muitos cristãos do nosso tempo. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Os frutos são a imagem bíblica do nosso comportamento, das nossas atitudes. Que atitudes podemos ter diante do desmatamento? Quem de nós se dedica ao cultivo de uma árvore, à preservação do meio ambiente à nossa volta? Quem de nós expressa o seu protesto diante das políticas de desproteção do meio ambiente? O nosso egoísmo e o nosso individualismo, enquanto povo brasileiro, está nos matando como filhos e como irmãos. E nós não estamos nos dando conta
de que a destruição do outro, incluindo o meio ambiente, produz destruição para nós mesmos. Portanto, as mesmas mãos que se levantam em oração para suplicar chuva também precisam agir em favor do planeta. Também precisam lutar pela defesa da Amazônia e do meio ambiente. A parábola mostra o cuidado que tem Deus por sua vinha, que é Israel, que será a igreja que somos nós. Mostra o seu amor com fatos para compreendermos e produzirmos os frutos que nos tornem semelhantes a Ele. À medida, porém, que Deus multiplica seus gestos de bondade, multiplicamos os nossos de maldade. Espancamos e matamos os profetas que nos exortam a produzir os frutos desejados. Por isso o Pai manda o Filho. E quando vem à tona a nossa intenção secreta, matá-lo para ficar com a herança. E é quando, paradoxalmente, obtemos a sua herança. Temos em nossas mãos o fruto que nos torna semelhantes a Deus. A morte do Filho na cruz revela a destrutividade do nosso egoísmo e a nossa miséria. Devemos nos posicionar. Estamos junto da geração perversa que não reconhece a ação de Deus na história e a fala de Deus por meio dos profetas e de Jesus, ou queremos ser o novo Israel que acolhe o reino de Deus com seus bons frutos. O Deus camponês que experimentamos na liturgia de hoje é um Deus que espera. É um Deus paciente, um Deus que não desiste, um Deus que sonha maravilhas, vinhas cheias e cheiros doces. O que o Deus camponês encontra em nós e em nossas vinhas. Quais cheiros exalamos? Nossos irmãos não tampam o nariz quando alcançam nosso testemunho cotidiano? E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando Jesus que ensina no templo. Peço aquilo que quero, a herança do Filho, o perfume do amor. E buscando tirar proveito, medito e contemplo com atenção a passagem, o que diz da minha vida, da minha história. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.